Bem-vindo ao canal Aprendendo Rosane Rubião. Para você que está chegando agora, né, seja muito bem-vindo. E para vocês que me conhecem, podem, né, estar acompanhando sempre novos temas, que eu acho bastante importante. Hoje eu vou falar sobre isolamento absoluto. Então, muitas vezes me perguntam: "Ah, para fazer tratamento endodôntico é necessário isolamento absoluto?" E aí eu vou responder: dentro da nossa cavidade oral, existe uma rica microbiota de seres procarióticos, que seriam o quê? Vírus, bactérias, arcas, fungos. Então, esses micro-organismos, né, eles estão na cavidade oral e são tão ricos que chegamos a ter mais de 700 espécies de bactérias só na cavidade oral. Então, a cavidade oral é o segundo local que existem mais micro-organismos no nosso corpo, sendo o primeiro o intestino. Então, essa rica microbiota que aqui está, ela está em equilíbrio com o nosso sistema imune. Porém, a partir do momento em que esse equilíbrio se rompe, como que vai se romper? Quando a pessoa tem uma baixa, cai a imunidade dela, né? Quando ela tem alterações metabólicas. E isso podendo causar o quê? Uma infecção, no caso, uma doença. Então, enquanto existe um equilíbrio entre micro-organismo e sistema imune, ok. Mas quando esse equilíbrio se rompe, aí nós temos a doença, tá certo? Então, aqui eu vou mostrar para vocês o essencial para fazer um bom isolamento. Um arco para colocar o lençol de borracha, de preferência que você não precise remover durante o exame de radiografia, né, fazer exame radiográfico. Então, você não precisa tirar quando você está usando esse arco que aqui está na foto. O lençol de borracha, a pinça porta-grampo, a pinça perfuradora, o grampo que você vai utilizar, né, que você vai escolher para isolar aquele dente. Aqui está o grampo 00, que eu gosto muito dele. Ele, para mim, é um grande, eh, uma grande em grandes situações complicadas eu posso utilizar, é um coringa, na verdade, tá certo? O fio dental, algodão, né, e a barreira gengival, aqui o Top Dunk, que é muito bom a ser utilizado, ok? Que bom que todos os nossos casos pudessem ser isolados facilmente com um grampo e o só o lençol de borracha, como esses casos aqui. Mas infelizmente isso não acontece no nosso dia a dia de endodontia, tá certo? E aí casos como esses aqui, do incisivo central, que eu removi o pino, a gente tem que lançar a mão de quê? De alguns subterfúgios, como por exemplo, esse grampo 00 que eu falei inicialmente, que é considero um coringa, porque apesar de ser um grampo de pré-molar, a gente pode utilizar por exemplo, em dentes incisivos centrais, no caso como esse, que a gente não tem mais a coroa, ele é um grampo muito bom nessas situações. O top dunk seria a barreira gengival e o fio dental, que eu vou mostrar na próxima figura como a gente fez esse isolamento, que parece difícil e muitas vezes você fala assim: "Impossível fazer", mas não, com jeito, com tranquilidade a gente consegue. Bom, aqui é o caso do anterior, que eu estou fotopolimerizando a barreira gengival e colocando o grampo que eu falei, que eu acho um coringa, o 00 do premolar. Então, é um caso em que a gente consegue resolver tendo em mãos instrumentais, né, e materiais adequados. E aqui também é um outro caso de um molar, em que na região palatina, é um molar superior, o dente 26, que na região palatina você vê que tem ausência de tecido coronário para sustentar um bom isolamento. Então aqui eu usei um grampo que a gente chama que ele tem uma garra, né, é um tiger, e que você consegue colocá-lo mais subgengivalmente e em volta,
fazendo a barreira gengival para evitar que a saliva, né, contamine essa região, que a gente não quer, que a gente já sabe que tem essa microbiota tão rica na cavidade oral, a gente não quer essa contaminação no durante o nosso tratamento endodôntico. Então aqui é só mostrando as etapas, o tão importante que você tenha um isolamento absoluto para ter tranquilidade na instrumentação, durante a localização, por exemplo, do MV2 que aqui está, né, na figura, durante a obturação do canal, a secagem do canal, para você ter realmente certeza que você não contaminou com saliva. Então, durante essa secagem, você vai ver que o canal inicialmente está úmido por conta da sua irrigação e, em seguida, seco, porque também não houve contaminação com a saliva. E aqui é só mais um outro caso que eu estou mostrando, em que você pode fazer isolamento à distância. Nesse caso, eu botei o grampo no próprio dente, né, que vocês podem ver aqui, novamente o grampo 00, que eu gosto muito, é o nosso coringa, não se esqueçam. E mesmo eu isolando, eu senti que o próprio lençol de borracha estava expulsando o grampo. Então eu coloquei o lençol de borracha um dente à frente e um dente atrás, para conseguir que não houvesse essa expulsão, que às vezes acontece dele pressionar o grampo e o grampo tender a sair. Então eu coloquei um dente à frente e um dente atrás, como vocês podem ver, coloquei o top down novamente, né, a barreira gengival, e o uso do fio dental para dar resistência dessa de a entrada desse lençol de borracha entre, né, na proximal do dente, no caso, o canino e o incisivo lateral. Então, para mim, nesse caso, foi importante colocação para não expulsar o grampo com a pressão do lençol de borracha, tá certo? Espero que tenham gostado e deixe aqui seu comentário, dê um like e siga meu canal, porque sempre eu vou dar dicas bacaninhas para vocês, ok? Um abraço.